Amados, hoje se comemora a Páscoa. A gente tem falado esses dias, que a Páscoa, ela foi instituída quando Deus livrou o seu povo do Egito. O povo estava escravizado no Egito. Isso também remete, uma figuração de que também nós antes estávamos escravizados no mundo. O Egito simboliza o mundo. Faraó, Satanás, o senhor do Egito. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E antes todos nós estávamos escravizados. Porém, o Senhor enviou as pragas sobre todo o Egito. Enquanto todo o Egito estava sofrendo pelas pragas, no meio do povo de Deus, as pragas não tocavam o povo de Deus. E nós queremos profetizar em nome de Jesus, que praga alguma chegará sobre a tua tenda, em nome de Jesus. E na 10ª praga, Deus mandou que todo o povo de Deus separasse um cordeiro macho, sem defeito, e imolasse aquele cordeiro, sacrificasse aquele cordeiro, e o sangue daquele cordeiro deveria ser passado nas portas das casas do povo hebreu. E naquela noite, quando a morte ia chegar e assolar todo o território do Egito, aonde estava aquela marca do sangue, aquela morte pulava por cima, passava. Por isso fala de Páscoa, passagem por cima, pular. E no povo de Deus que tinha aquela marca e que um cordeiro foi sacrificado, não houve mortandade. O povo foi liberado e deixou de ser escravo de Faraó no Egito. Assim também o Senhor fez quando enviou Jesus. Nós estávamos escravos neste mundo, escravizados pelo pecado, as correntes que nos prendiam, Satanás, nos humilhando, Satanás fazendo de tudo contra nós. Mas Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele veio ao mundo. E a palavra de Deus diz assim, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E Jesus, o Cordeiro de Deus, aleluia, perfeito Cordeiro de Deus, morreu, foi sacrificado. E como você viu hoje, a cruz está vazia, aleluia. O sangue de Jesus foi derramado, mas não foi em vão, porque a morte não pôde detê-lo. Aquela grande pedra que colocaram no sepulcro de Jesus não pôde deter. Também aqueles soldados que ficaram ali na frente, cuidando para que ninguém chegasse de perto, não puderam detê-lo. Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. Eu queria ler com vocês em Mateus capítulo 28, versículo 1 em diante, que diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou e removeu a pedra da porta, e se assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres:
não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Aleluia. Vinde e vede o lugar aonde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. E eis que eu vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. Aleluia. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide e dizei a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando da cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, tomaram conselho entre si e deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os discípulos e vós estavais dormindo, e furtaram o corpo. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos, e vós, porém, estareis em segurança. E deram uma grande quantia de dinheiro. Fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse decreto, esse dito, entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém e amém. Oh, amados, que coisa tremenda é esta passagem. A gente sabe que Jesus, ele padeceu, ele sofreu muito. A sua morte foi uma das piores mortes, a morte de cruz. Até a Bíblia diz que maldito é o homem que morrer numa cruz. E Jesus morreu na cruz por causa dos meus e dos seus pecados. Mas a Bíblia também declara que ao terceiro dia, aleluia, ele ressurgiu. Aleluia. Ele ressurgiu. Não adiantou colocarem lá aquela grande pedra. Não adiantou colocar ali aqueles soldados para guardar o corpo de Jesus. No exato momento, veio o anjo e removeu a pedra. E Jesus se levantou dentre os mortos, porque nele não havia pecado. O Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, o sangue de Jesus, aleluia, que foi derramado por amor a você, por amor a mim. Ele não merecia morrer, por isso ele venceu a morte, ele voltou à vida, ele ressurgiu. Quando as mulheres chegaram lá no sepulcro, quem sabe elas chegaram tristes, para talvez dar a última despedida ao corpo de Jesus. Quando elas chegaram lá, o anjo diz: não tenhas medo, aleluia,
porque eu sei que vocês estão buscando a Jesus que foi crucificado. Mas o anjo bradou dizendo: ele não está aqui, aleluia, porque ele ressuscitou, aleluia. Vinde, veja o lugar aonde estava o corpo de Jesus. Oh, amados, muitas religiões cultuam ainda um Deus que morreu, foi enterrado e não ressuscitou. Nós cultuamos um Deus que morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressurgiu. Ressurgiu dentre os mortos. O que eu quero dizer nesta noite para você: nós estamos celebrando a Páscoa. O Senhor Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. E a Bíblia diz que nós temos que fazer memória disso. A Páscoa, um dos principais objetivos é você contar a sua família, contar os seus filhos, contar as gerações, os feitos do Senhor. Tudo que Ele passou, né, para nos tirar da escravidão. Assim como o povo hebreu até hoje, o povo judeu, até hoje celebra a Páscoa e conta, né, a Páscoa lá desde a instituição do Antigo Testamento. Nós que somos o povo de Deus, o povo de Israel, os da fé, temos que contar que o Cordeiro de Deus, Ele veio para nos livrar e nos libertar de toda a escravidão. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. E hoje, se nós temos um acesso direto com Deus, foi através desse sacrifício. A Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes também o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, em Cristo Jesus. Se você entregou a sua vida a Jesus e confessou que você era um pecador, mas você se arrependeu e você, aleluia, pediu: Senhor, lava-me com teu sangue, você foi purificado e você foi feito, aleluia, uma nova criatura, um cidadão do reino de Deus, e você se torna co-herdeiro com Jesus. Você agora faz parte da família de Deus. Que nessa noite, ao celebrarmos a ceia, nós possamos, né, lembrar de que o nosso Jesus, Ele ressuscitou. E quando aquelas mulheres chegaram ali e não viram mais o corpo de Jesus, o que o anjo falou para elas, ele fala para você: ide e anunciar que Jesus vive. Aleluia. O meu dever, o teu dever, o nosso dever é anunciar: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu o diabo. Ele venceu o pecado. Ele nos fez livres do pecado. Aleluia. Ele nos fez livres do jugo de escravidão deste mundo. Jesus em nós, a esperança da glória. Aleluia. Ide e anunciai a todos que Ele vive. Aleluia. Mas o diabo é astuto. Quando os soldados contaram para os religiosos: olha, apareceu um anjo lá, abriu a pedra, rolou a pedra, e houve um terremoto. Nós ficamos tão assustados que nós caímos como mortos. Os religiosos, nós não podemos falar que isso aconteceu. Imagina, nós matamos ele. Agora se conta isso aí que as pessoas vão acreditar mesmo. O que os religiosos fizeram? Pegaram uma grande quantia de dinheiro e deram na mão desses soldados e disseram: vocês vão falar para o povo que vocês estavam cansados e vocês dormiram, e vieram à noite os discípulos de Jesus e roubaram, furtaram o corpo de Jesus.
Gente, o mundo, Satanás, o diabo, o mundo, as pessoas que não creem em Deus, investem altas quantias de dinheiro para dizer que Jesus não vive, para dizer que Jesus não ressurgiu. Infelizmente, há muitas pessoas que altos investimentos para dizer que a ressurreição de Cristo é coisa da cabeça desses crentes. Assim como os soldados foram subornados para não contarem a verdade, para espalharem que foi ali um roubo de corpo, de cadáver, o mundo ainda ele continua querendo ocultar a ressurreição de Jesus. Mas graças a Deus por sua vida. Graças a Deus por cada um que Cristo libertou. O nosso papel é fazer como essas irmãs aqui. Aleluia. Sair correndo e anunciar. Aleluia. Aleluia. A Maria e a Maria Madalena saíram dizendo para as pessoas: Ele não está morto, Ele ressurgiu, Ele ressuscitou, como Ele falou, como Ele havia dito que ia ressuscitar. Houve um grande terremoto, e nós fomos lá, e não encontramos o corpo dele, e nós vimos o anjo que falou: ide anunciar que Ele está vivo, e vos encontrará na Galileia. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Amados, esse é o dever de cada cristão. Nós estamos vivendo um tempo de confinamento, onde a maioria está dentro de casa, muitos estão preocupados, né, com a situação do vírus, né, do ficar em casa. Muita gente preocupada com a questão também financeira, infelizmente, a gente sabe de tudo isso. Mas, amados, que esse tempo sirva para cada um de nós. Mesmo dentro de casa você pode anunciar que o seu Jesus vive, que o seu Senhor ressurgiu dentre os mortos. Nós devemos falar a tempo e a fora de tempo que Jesus Cristo, Ele vive, e Ele vive na sua vida, Ele vive na minha vida, e nós devemos proclamar. Amados, quando Jesus se apresentou aos discípulos, eles foram para Galileia. E lá na Galileia, eles encontraram com Jesus. Oh, que coisa tremenda, irmãos. Eles que tinham visto todo o sofrimento na cruz, todo o sofrimento de Jesus, até Ele morrer e derramar a sua última gota de sangue. Eles que viram o sepultamento de Jesus, agora eles estavam vendo diante dele o Cristo ressurreto. Aleluia. E quando eles viram isso, glória a Deus, diz que muitos dobraram seus joelhos, quando viram, o adoraram. Oh, glória a Deus, pela vida daqueles que viram e adoraram. Mas, irmãos, olha que coisa terrível. Muitos dos discípulos que viram, duvidaram. A Bíblia diz aqui: quando viram, adorar, mas alguns duvidaram. Infelizmente, existe muita gente ainda que está com o coração duro, né? E duvida ainda das coisas de Deus. Irmãos, nem vendo diante dos olhos deles, né? Gente duvidando. Mas será que é ele mesmo? Será que não é um sósia? Será que não é alguém parecido? Muitos duvidaram. Oh, geração incrédula. Geração incrédula. Jesus sempre dizia, né, para os discípulos: até quando estarei convosco? Gente, nós precisamos crer em Jesus.
Glória a Deus pelos que acreditaram, pelos que adoraram. Jesus disse para eles: é-me dado todo o poder dos céus e na terra. Glória a Deus. Gente, quem tem todo o poder nos céus e na terra é o Senhor Jesus. Quem tem todo o poder nos céus e na terra é o Senhor Jesus. E se você faz parte do corpo de Cristo, aleluia, você também terá este poder para exercer aqui na terra. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu estou inserido no corpo de Cristo, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, eu sou de Deus, então eu sou membro do corpo de Cristo, então eu tenho autoridade aqui na terra. Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Se a igreja é o corpo vivo de Cristo na terra, a igreja tem poder para vencer qualquer coisa, incluindo esse vírus, em nome de Jesus, de coronavírus. Está repreendido em nome de Jesus. A igreja vai vencer em nome de Jesus. Você tem poder de dizer: aqui na minha casa não, na minha família não, sai espíritos de doença e enfermidade, porque eu estou em Cristo Jesus, e é nos dado todo o poder nos céus e na terra. E Jesus disse: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Olha para os discípulos e eles estão admirados, alguns duvidando, outros adorando. Jesus diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados, mais do que nunca, a igreja precisa fazer discípulos. A igreja foi chamada para fazer discípulos de todas as nações. Essas semanas que nós estamos, em quarentena, mas todos os dias estamos ministrando a palavra, todos os dias estamos aconselhando, todos os dias nós estamos atendendo pessoas, mesmo que à distância, nós estamos exercendo, aleluia, o nosso papel, o nosso chamado. Até hoje conversava com minha esposa, ela dizendo assim: olha, ela dizia, nessa quarentena eu estou mais cansada do que nos dias normais. Porque a gente está trabalhando muito mais, está ministrando muito mais. E como é bom fazer discípulos, irmãos. Essa semana eu postei um vídeo, eu cantando uma música lá no Getsemane, uma canção que Deus me deu nos anos 80, e como eu fiquei feliz de ver pessoas ali que hoje são pastores dizendo: uau, essa música é sua. Eu ministrei muito essa música, eu gostava muito dessa música. Outra disse: olha, eu me converti através dessa canção, ouvindo você cantar. Hoje ela está no Reino Unido. Glória a Deus. Gente, Deus nos chamou para influenciar. Deus te chamou para você ser um fazedor de discípulos, aleluia, de todas as nações. Por isso, amados, a palavra de Jesus para nós como igreja, nesta hora, neste momento que nós estamos vivendo, enfrentando, olha, eu ressuscitei, eu estou vivo, e agora cabe a vocês irem e anunciarem, aleluia, que eu estou vivo, e façam discípulos de todas as nações, e batizem pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem elas a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aleluia. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Oh, aleluia. Oh, amados, a nossa esperança é essa. Jesus está com cada um de nós todos os dias.
Ele não ficou lá no túmulo. Eu estive lá no túmulo. E o que está escrito na porta é: Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. O nosso Cristo, o nosso Jesus, Ele não é um Deus. Em vários lugares você vai ver, né, de deuses. As pessoas chamam de Deus. Aqui estão os ossos de tal Deus. Aqui foi enterrado tal Deus. Estão lá as cinzas, os ossos, o corpo. Mas do nosso Deus, aleluia, está escrito: Ele não está aqui. Ele ressurgiu dentre os mortos. Que nessa noite, você e eu possamos celebrar a Jesus ressurreto. Ele não está morto, Ele está vivo. E que nós possamos sair a proclamar que Ele vive, Ele reina, aleluia, e Ele está conosco todos os dias. Nós possamos fazer discípulos, amados, mais do que nunca. Há uma grande porta se abrindo para a igreja de Jesus. Com tudo isso que está acontecendo no mundo, as pessoas estão temerosas. Elas estão mais propensas a ouvir. Elas estão mais abertas para receber a palavra de Deus. Há uma grande porta aberta para você evangelizar a sua família, para você evangelizar os seus amigos, para você evangelizar os seus vizinhos, para você anunciar que Jesus Cristo reina e Ele está vivo. Aleluia! Por isso, amados, em nome de Jesus, vamos ensinar as pessoas, vamos fazer esses discípulos e vamos ensinar as pessoas a guardar tudo aquilo que Jesus nos mandou falar e fazer. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele reina. O nosso Jesus venceu a morte. O nosso Jesus venceu o pecado. Venceu Satanás. E Ele ressurgiu. Eu queria que você fechasse seus olhos e você agradecesse a Jesus por tamanha obra e pelo feito de Jesus ter se doado por nós. Pai, nós oramos, nós colocamos diante do Senhor cada vida, cada irmão, cada pessoa, ó Deus, que nessa noite juntamente estarão, Senhor, ó Pai, celebrando a ceia de Jesus, a ceia do Cordeiro ressurreto. Eu oro, Senhor, e eu abençoo a cada irmão, a cada irmã, e ó Deus, declaro em nome de Jesus que o Senhor toque cada vida, ó Deus, que nós possamos ser daqueles que, quando viram, o adoraram. Que nós sejamos, ó Pai, aqueles que saíram daquele encontro com Jesus e saíram anunciando o Cristo ressurreto, o Cristo ressurreto dentre os mortos. Te louvamos, Senhor, por cada um, Senhor. Continua falando conosco, Pai. Te exaltamos, te adoramos, Pai.